Olá, eu sou o professor Alex Nina e hoje nós vamos falar de gestão ambiental empresarial. Então, primeiramente a gestão ambiental ela exige uma nova atitude. A solução dos problemas ambientais ou a minimização exige essa nova atitude dos empresários e administradores, que devem passar a adotar concepções administrativas que considerem o meio ambiente em suas decisões. Então, é algo que precisa ser proativo e fora dos padrões vigentes, pelo menos até aí o século XX, embora isso tenha mudado no século XXI. Porque se mudou? Historicamente, as empresas têm sido apontadas como grandes vilões da crise ecológica. Então, existe aquela história de que o problema do ambiental em cima é a ganância ou a busca insensata pelo lucro, o que é da natureza das próprias empresas, pelo menos a questão do lucro. E então, essa ganância e busca insensata pelo lucro é a causa aí dos problemas ambientais. Isso está postulado aí de correntes mais extremas, como o marxismo ecológico, até as críticas, várias críticas pós-desenvolvimentistas de uma das escolas do desenvolvimento. Né? Se você ainda não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo no canal que fala só sobre as escolas do desenvolvimento até se chegar ao desenvolvimento sustentável. Então, desde lá da década de 70, tem um livro que é o 72, melhor dizendo, que é o limite do crescimento, que fala que o problema ambiental é, em última instância, um problema de crescimento da industrialização e da população humana global. Então, a mudança de atitude não consiste em adotar as empresas como os novos heróis para solucionar tal crise. Então, não necessariamente agora sim as empresas vão vestir a capa do super-homem e vão resolver o problema. Mas sim reconhecer que as empresas devem deixar de ser problemas e passar a fazer parte das soluções. Então, essa é a atitude proativa. Se não houvesse pressões da sociedade e medidas governamentais, não se observaria o crescente envolvimento das empresas em matéria ambiental. Isso é quase que um consenso, de que você vai necessariamente precisar da sociedade, mas de forma, digamos assim, mais polêmica, mais controversa do governo. Existem correntes que são contra, por exemplo, a forte intervenção estatal, como os libertários. Então, até onde eu sei, onde eu li, eu não vejo uma alternativa numa sociedade, por exemplo, anarcocapitalista, para resolver essa questão ambiental ou tentar minimizar os impactos ambientais sem a atuação do governo. Então, se você acredita que você pode resolver essa questão sem a atuação do governo, por favor, comente aí faça um comentário aí desse vídeo, colocando material ou as propostas dessa corrente anarcocapitalista, que é uma corrente que está crescendo, com relação à proposta fora da atuação do governo. Mas, via regra, a atuação governamental ela é importante, tá bom? Para a maioria dos pesquisadores, dos teóricos que trabalham com a questão ambiental. Então, de início, deve-se reconhecer o seguinte: empresas que não investem em preservação ambiental reduzem seus custos e obtêm vantagens competitivas. Então, não adianta a gente viver no mundo da lua e dizer assim, então a empresa vai passar a gastar muito com a preservação ambiental. Se tem um concorrente que não está tendo esses custos, é claro que ele tem uma vantagem competitiva. Daí vem a necessidade, de que além das empresas, você tenha o governo, o mercado de forma geral em que ela está inserida, e a sociedade fazendo pressão para que essa empresa ela se torne sustentável. O governo e a gestão ambiental empresarial. Então, aqui a figura do policial, porque se a gente pegar lá o livro do Leviatã, o poder público, o governo, o Estado, melhor dizendo, como instituição,
ela se caracteriza pelo monopólio da força e exercício do poder de polícia. Então a gente pegou uma polícia militar ambiental, que é justamente aonde o Estado vai poder atuar, que é no exercício do seu poder de polícia. No caso da questão ambiental, visando um direito difuso, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Está lá no artigo 225 da Constituição brasileira. Então, essa influência do governo ocorre através das leis, em dois sentidos. Você tem o rigor das leis e a aplicabilidade. Então, são coisas diferentes. Inclusive, no Brasil, se fala que as leis ambientais elas são boas, entre aspas, né, rigorosas, mas o problema é a aplicabilidade das leis. Então, a nossa legislação ambiental, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981, a Lei 6.938. Ela tem grande influência da legislação francesa e legislação norte-americana, e a gente estava naquele contexto de debate sobre crescimento econômico e preservação ambiental. Você tinha tido lá a Conferência de Estocolmo, e na década de 80 o Brasil precisava ir para a reunião de Brundtland, que resultou lá no conceito de desenvolvimento sustentável, com uma proposta também com resultados internos, digamos assim. O que é que o Brasil tem feito na questão ambiental? Então, eles meio que fizeram na marra, digamos assim, a legislação ambiental, a Lei 6.938, para poder chegar nas discussões globais com uma carta na manga. Então, o que acontece? A gente pegar lá os princípios do direito romano, entre outras coisas, a lei, qualquer tipo de lei, tá bom? Aqui está a lei ambiental, mas qualquer tipo de lei, ela é uma institucionalização de padrões informais da sociedade. Então, a lei, ela parte da sociedade, depois ela se torna oficial, digamos, ela formaliza esses padrões. Os padrões, primeiro se formalizam para depois se tornar lei. Então, na Europa, o caminho foi esse. A sociedade alcançou, digamos assim, maior consciência ambiental, maior consciência dos problemas globais, da questão ambiental. E aí, as leis ambientais vieram por questões políticas e de representatividade da sociedade. Então, a lei ela veio de baixo para cima. Por isso que ela consegue certa aplicabilidade, porque as pessoas respeitam a lei e os órgãos públicos estão capacitados para aplicá-la. No Brasil, diante desse contexto de que a legislação ambiental foi feita na marra para atender lá a questão das conferências internacionais, o processo foi inverso. O Brasil sempre foi, em termos de gestão pública, muito centralizado, né, no próprio governo federal. É um sistema político muito centralizado. Então, a lei ela foi imposta para a população sem que a população adotasse em sua cultura, sem que a sociedade adotasse sua cultura, a questão ambiental. Então, não só as pessoas não respeitam o meio ambiente, como também não tem profissionais no próprio poder público capazes com capacitação técnica para aplicar a legislação ambiental. Então, por isso que se diz que no Brasil a legislação ambiental ela é boa, no entanto, ela não é aplicável. O papel do governo inclui também os compromissos assumidos pelos países em tratados internacionais. Então, não é só a lei vigente no país, existem também os tratados internacionais que têm aí força de lei uma vez que o país assina. Uma prática comum, quando a gente olha para a questão da legislação ambiental entre os países, é o dumping ambiental. O que seria isso? Aproveitar a legislação mais frouxa num país para obter vantagens competitivas em países com legislação mais rígida. Então, uma empresa ela está num país de legislação mais rígida,
mas ela coloca boa parte das operações num país de legislação mais frouxa. Então, aqueles concorrentes que estão aí no país com legislação mais rígida, eles vão estar em desvantagem em relação à empresa que pratica o dumping ambiental. Então, por exemplo, quando a Alemanha começou a restringir a energia nuclear lá no país dele, né, na Alemanha, você teve aí um avanço da energia nuclear no Brasil. Vou colocar até aqui exemplo. Energia nuclear. Alemanha, Brasil. Então você teve lá a energia nuclear no Rio de Janeiro. Que avançou aí devido a essa rigidez da Alemanha. No ano da tragédia de Brumadinho, o Vale registra prejuízo de 6,6 bilhões. Então, para mostrar que essa questão ambiental e a questão das multas ambientais, sim, elas impactam nos resultados da empresa devido aí às multas e às sanções feitas pelo governo. Então, em 20 anos, foi a segunda vez que a Vale fechou no prejuízo. Então, é uma empresa passando aí por várias crises, mas foi uma questão ambiental que fez a empresa fechar no prejuízo. Então, tá aí. Esse aqui é o lucro líquido da Vale, em azul, o provento, dividendos e juros sobre capital próprio que ela distribuiu aí no período. Então, se a gente pegar aqui uma parte do demonstrativo dos resultados da empresa, você tem marcado aqui, primeiro, vamos começar pelo ano de Brumadinho, mais recente, você teve essa queda aqui, ó. Isso é anualizado, então é o impacto de Brumadinho já, porque foi no começo do ano, mas ela entra na contabilidade, digamos, tem um delay, né? Demora um tempo para entrar na contabilidade. Então, de fato, impactou a empresa. E qual foi o outro período que ela teve prejuízo? Você teve aqui, olha, a crise no Brasil, a recessão econômica no Brasil e a Vale tendo prejuízo. E aí, chegando aqui ao pico, justamente no período que aconteceu o desastre de Mariana. Então, outro desastre ambiental. Quer dizer que foi o desastre ambiental que provocou esse resultado ruim da Vale? Não. Ele já vinha acontecendo por outros fatores, a recessão econômica, a queda dos preços do minério de ferro. Mas essa tragédia de Mariana, sim, contribuiu para o atraso na recuperação, porque demorou praticamente aí um ano para que a Vale voltasse a ter lucros. Então, foi sim um desastre importante e mudou várias coisas da política da empresa, quer queira ou quer não. Claro, cabe um debate aí de você punir os causadores dessas tragédias, mas a empresa vai ter que sim se adequar, porque senão ela vai continuar tendo prejuízo. E a ética empresarial. Então, além dessa questão, você pode dizer que é uma questão muito utilitarista. Eu só quero evitar desastre ambiental por uma questão de prevenir riscos do meu lucro diminuir. Mas tem uma questão que vai muito além do lucro, que é a questão da vida humana. Você quer ser lembrado como uma empresa que causou aí 254 mortes, com 16 desaparecidos? Então, vale a pena a sua empresa ter lucro ao custo de vidas humanas? Alguém pode dizer que as pessoas só pensam em si, são egoístas, mas eu, pelo menos, acho que nem todo mundo é assim. Eu, pelo menos, para mim não vale a pena. A minha resposta é não. Eu prefiro não ser a empresa mais lucrativa, mas que zele pela a vida humana. Então, mesmo para aqueles que acham que isso aqui seria algo utópico, ou seja, você seria utilitarista. Utilitarista é aquela pessoa que só faz um discurso para agradar os outros, mas na verdade está querendo
está pensando em outra coisa. Então, você vai ter que fazer um discurso de que é a favor, né, da vida e tudo mais, mesmo que você nem ligue para isso e pense mais no lucro, porque o teu mercado consumidor e as pessoas vão, se você não fizer esse discurso, as pessoas vão lembrar de você como uma empresa que causou mortes. Então, se você, a Vale com certeza não quer que as pessoas digitem no Google Vale e venha a tragédia de Brumadinho. Ela quer ser lembrada por outras coisas, mesmo que numa visão utilitarista. Existem muitas críticas em relação a esse utilitarismo ambiental e muitas discussões aí acadêmicas sobre isso, mas do ponto de vista ético e do utilitarismo, a ideia é que ninguém quer ser lembrado como uma empresa que causa aí morte de pessoas e grandes desastres ambientais. O mercado e a gestão ambiental empresarial. A pressão do mercado sobre a gestão ambiental empresarial ocorre através de iniciativas voluntárias. Então, o governo são iniciativas, assim, a pressão do governo são iniciativas obrigatórias que a empresa tem que cumprir. Já por esse viés do mercado, são iniciativas de caráter voluntário. A primeira delas é a governança corporativa. Então, a governança corporativa diz na relação entre os stakeholders, ou seja, as partes interessadas de uma organização, de uma empresa, e as principais são, nesse caso, os acionistas, os proprietários e os gestores. Então, atualmente, o número de investidores que não considera apenas os resultados econômicos das empresas vem aumentando. Essas questões socioambientais são cada vez mais levadas em conta, seja por uma questão ética do investidor realmente considerar isso como uma variável mais importante ou mais importante do que a economia, ou seja até por uma questão utilitarista. Não é que ele considere em si essa variável mais importante, mas ele sabe que se a empresa não manter uma certa imagem de ser correta do ponto de vista socioambiental, isso acaba prejudicando os próprios resultados econômicos. Como nós falamos em vídeo anterior, da Vale, do prejuízo que a Vale teve com o rompimento da barragem lá em Brumadinho. E aqui um outro exemplo, Barsi, que é o Luiz Barsi Filho, que é um dos maiores investidores, pessoas físicas do Brasil, se manifesta contra a oferta da Eneva para a fusão com a STT. Então, essa empresa Eneva, ela queria se fundir com outra empresa, que era a STT, da qual o Barsi, ele é o acionista majoritário e é também um grande influenciador. Tem muitos acionistas da STT, eles simplesmente seguem o que o Barsi diz. Então, se ele se manifestou contra, isso foi um dos principais fatores que fez com que essa fusão realmente não acontecesse. Isso foi em abril de 2020. Então, passarinhos prestes a ser devorado, uma frase dele. Quais foram os motivos que ele elencou para ser contra? A política de dividendos incerta, a concentração da neve matriz poluente. É nesse aqui que eu quero destacar aqui. Então, ele levou em conta essa questão da matriz poluente. Pode ser por uma questão que ele realmente considera essa questão socioambiental, pode ser porque ele vê que o futuro do setor de energia é uma matriz renovável. E também um momento ruim para a venda. São apontadas como razões para recusar a oferta. Claro, então você tem aqui a crise do coronavírus, a cotação das empresas estava baixa, não era um bom momento para você vender, você acabar vendendo a sua empresa ou parte dela num preço baixo. Aqui outros exemplos, o Itaú. Então, o Itaú, ele é uma das empresas brasileiras que fazem parte do índice Dow Jones de sustentabilidade norte-americano. Existe também na própria Bolsa de Valores de São Paulo o índice de sustentabilidade empresarial. Então, são índices que eles pegam as empresas que têm as melhores práticas ambientais e colocam num portfólio e de vez em quando comparam com os índices padrões, no caso o S&P 500 ou o próprio Dow Jones nos Estados Unidos e o Ibovespa no Brasil.
Muitos estudos mostram que essas ações aqui que estão nesses índices de sustentabilidade, elas têm melhor retorno do que as ações que estão, do que o índice comum, né? Do que a carteira de índice comuns. Então, olha o comunicado do Itaú. Itaúsa, que é a holding controladora, e Itaú Unibanco compõe novamente o Dow Jones de Sustentabilidade 2017 e 2018. Então, isso é um comunicado aos acionistas, quer dizer, uma coisa boa. Ele está comunicando algo com orgulho. Olha, a Itaúsa e o Itaú têm o prazer de comunicar que foram novamente selecionados para compor a carteira Dow Jones de Sustentabilidade, em sua edição 2017 e 2018. A nova carteira é composta por 319 empresas de 29 países das Américas, Europa, Ásia, África e Oceania, das quais apenas 6 empresas são brasileiras. Então, para ver como isso, claro, é uma coisa importante a ser falada para os acionistas. Outra empresa, a Natura, também comunicado ao mercado. Tem o prazer de comunicar ao mercado que, pelo 4º ano consecutivo, foi selecionada para comprar o índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de Nova York, na carteira Dow Jones Sustainability Emerging Market, ou seja, de mercados emergentes, em sua edição de 2017. Então, são 2 empresas brasileiras aí que fazem parte do índice Dow Jones de Sustentabilidade. A segunda dimensão que o mercado influencia na empresa é o financiamento empresarial. Então, mais de uma centena de bancos e seguradoras aderiram aos princípios do investimento responsável. Se comprometeram, colocar no passado, com a aplicação do princípio da precaução a respeito da legislação nacional e local, bem como acordos internacionais, independente de terem sido ratificados no país onde atua. Então, o princípio da precaução, o princípio clássico do direito ambiental, tem as suas origens na Alemanha. O princípio diz que, diante de uma incerteza dos impactos ambientais de um empreendimento, de uma atividade, a escolha do empreendedor deve ser a precaução. Ou seja, diante da incerteza é melhor ele não fazer, porque pode causar um dano ambiental irreversível. E também é importante destacar o seguinte, que eles ratificaram independente do país onde atuam, ou seja, é uma forma de diminuir aquele doping ambiental, né? Que é aquela questão que também foi dito num vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo, mas foi dito que essas empresas, muitas delas aproveitam a legislação frouxa de um país para tirar vantagens de outro país. É uma iniciativa também da PNUMA, que é o Programa de Meio Ambiente, das Organizações das Nações Unidas. Então, ou seja, esses bancos, para eles financiarem, e as seguradoras para também marcar um compromisso com uma outra empresa, essa empresa que precisa de financiamento, ela vai ter que respeitar aqui esses princípios. E também uma legislação mais padronizada ao nível global. Outra pressão são pressões setoriais. O setor de seguros tem exercido pressão para que as empresas melhorem seus desempenhos ambientais, uma vez que os sinistros ambientais podem atingir proporções vultuosas. Então, é interessante para elas que sim, as empresas seguradas sejam precavidas. Então, existe o princípio da sustentabilidade em seguros, resseguradoras globais para desastres naturais, como a Munich Re, inclui as mudanças climáticas em suas análises de risco. Porque quando a gente fala em desastres naturais, eles atingem uma população, quando acontecem, eles tendem a atingir uma população muito grande de pessoas. Então, é muito difícil você ter uma empresa local que atue nesse ramo de seguro de desastre natural. Geralmente, as empresas são globais. A empresa local tem uma parceria com essa empresa global, ou seja, a empresa global vai cobrir parte desse portfólio de risco da local. Por isso que elas são chamadas de ser resseguradoras. Porque o princípio da empresa seguradora é estatístico. Se você tem aí 100 seguros, em um sinistro que ocorre, você vai pagar a indenização, mas você vai ganhar nos 99 que não ocorrem.
Se você está segurando um local só, quando acontecer nesse local vai atingir várias pessoas e aí você vai ficar inviável você atuar nesse mercado. Então, por isso que tem que ser uma ressegura grande que tenham vários locais, ou seja, acontece um desastre natural num local, num país, atinge muitas pessoas, aqui ela vai ter um prejuízo nesse país, nesse local, porém nos outros onde não aconteceu nenhum desastre, ela não vai ter prejuízo. Agora, se os segurados não tomam cuidado, não se previne, a seguradora ela não vai firmar um acordo, porque ela vai saber que a probabilidade de acontecer um desastre é maior e, consequentemente, os prejuízos dela podem ser maior. Acontece que essas seguradoras de desastres naturais, elas incluem nos cálculos estatísticos delas de previsão de desastre as mudanças climáticas. Então, em termos de mudanças climáticas, existe todo um debate se um homem influencia, se realmente estão acontecendo, essas correntes céticas que nós falamos em uma outra aula também, mas assim, as empresas mesmo já consideram essas mudanças climáticas que seria um argumento favorável ao fato que sim, a temperatura média da Terra está aumentando e isso tem causado inúmeras consequências. Isso, de certa forma, está entrando aí nos mercados. A quarta dimensão, a certificação ambiental. Então, um certificado ambiental, a empresa pode ter um incentivo de mercado para conseguir. Pode ser uma exigência de financiadores, de grandes fornecedores ou consumidores, contratos com o governo. Pode ser que o governo ele faça uma licitação para firmar um contrato, ganhar um contrato do governo. Claro, sendo um governo bom pagador, é algo muito bom para qualquer empresa e pode ser que nesse contrato o governo exija que a empresa tenha certificado ambiental. Matriz de uma rede de franquia. Então, aqui é a certificação ambiental mais conhecida, que é a ISO 14001. E aqui, no caso, um selo, um certificado de oficina verde, que é uma montadora pode exigir que todos os fornecedores de peça tenham certificação ambiental. A BMW é uma das montadoras com mais prêmios sustentáveis, digamos assim. E ela normalmente exige, quando ela contrata, né, terceiros para fornecer matéria-prima para ela, que esses terceiros, esses fornecedores, tenham os selos ambientais. A mesma coisa também os próprios revendedores da BMW. Eles precisam ter esse selo aqui, que é de fato a oficina verde. Consumidores, sociedade civil e gestão ambiental empresarial. A pressão dos consumidores e da sociedade civil ocorre através de mecanismos de democracia participativa, denúncias e consumo consciente. Então, na sociedade civil, nós temos as chamadas ONGs, as organizações não governamentais, aqui o próprio Greenpeace do slide anterior, o movimento atingidos por barragens, muito atuante no Brasil, a WWF a nível global. E você tem canais aí de denúncia de qualquer pessoa, não necessariamente de uma ONG, de danos ambientais. Olha aqui, o caso do Rio de Janeiro, aqui, uma disque denúncia, está aqui o número, 0300 253 1177. Então a pessoa pode ligar para esse número e denunciar aí um ilícito ambiental. Além disso, tem a questão dos consumidores mais conscientes, que eles são mais exigentes também. Porque comprar, as perguntas que se faz, o que comprar, de quem comprar, como usar e como descartar. Se a gente pensar nos ambientalistas como o mercado consumidor, as pessoas que têm essa causa ambiental, alguns estudos mostram que elas têm uma renda per capita acima da média da maioria da população, então um nicho de mercado favorável. E além disso, um cliente, um comprador do produto que ele tem uma causa. É diferente de um cliente que simplesmente gosta de uma coisa por gostar. O cliente que tem uma causa, ele tende
a influenciar mais outros clientes a comprarem. Então, é muito parecido, por exemplo, com a estratégia que a Renaudê fez. Claro, né, um pouco diferente, mas a analogia é, se você for, principalmente no início da Renaudê, né, se você for ver as pessoas que entraram no marketing multinível, elas vestiam a camisa da empresa e tinham a empresa como uma causa, a mesma coisa. Os ambientalistas, eles vão querer influenciar, por exemplo, os familiares, os amigos a também ir na pegada ambiental. Então, o marketing de boca a boca, digamos assim, ele é potencializado quando os seus clientes eles possuem uma causa. Então, é uma das coisas é, positivas aí de você investir nesse mercado verde. Então, a consciência ambiental ela tende a estar no topo da pirâmide de Maslow. Então, existe na administração uma a clássica, né, uma hipótese, melhor dizer, do que não chega a ser uma teoria, mas uma hipótese clássica que é da pirâmide de Maslow, de que as pessoas elas têm necessidades que estão aí na base e conforme essas necessidades são supridas, o nível de novas necessidades se torna cada vez maior. Então, a primeira necessidade são as fisiológicas, aquilo que você precisa para viver: ar, água, comida, habitação, vestuário, ou melhor dizendo, para não morrer, tá? Que seria isso, você precisa para não morrer. Outra necessidade ainda básica, mas num nível maior, é a segurança, inclui estabilidade, liberdade de ameaças. Aí você vai para necessidades de nível mais elevado, as sociais, amor, afeição, aprovação, amizade, associação, a estima, a realização, respeito, atenção, reconhecimento e a autorrealização, autopreenchimento, crescimento, aprendizagem. A preocupação ambiental ela vai estar nessa parte de cima da pirâmide, ou seja, pessoas que já supriram sua necessidade de não morrer, já possuem uma certa segurança, uma certa estabilidade financeira, elas vão procurar, digamos assim, necessidades de nível mais alto, relacionadas à aprovação, à questão social como um todo, e entre elas a preocupação ambiental. Então, aqui, a defesa de uma causa, ela tende a ser também um fator de autorrealização. Você se sente bem com a sua solidariedade, né? Lembrando, em vídeo anterior a gente falou, toda a questão ambiental, ela é uma questão social, em última instância, à medida que a preocupação básica dela é com as gerações futuras. Nós falamos do dilema-chave da sustentabilidade, que é um conflito intergeracional, ou seja, gerações presentes com gerações futuras. Esse é o dilema-chave aí da sustentabilidade. A pobreza muitas vezes é vista como um grande obstáculo à saúde humana e à preservação ambiental. Pessoas que passam fome não podem se dar ao luxo de se preocupar com a qualidade de sustentabilidade. Ou seja, essas pessoas ainda não supriram nem as necessidades básicas, como é que elas vão ter uma preocupação de nível mais elevado, digamos assim? Essas pessoas também geralmente não possuem acesso ao conhecimento e nem às tecnologias que degradam menos o meio ambiente. Então a gente vai pegar uma fala aqui do Paulo Guedes, o atual ministro da Economia. Estou falando aqui do ano de 2020. O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, ele disse em Davos. Então, segundo o ministro, as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Esse foi um argumento em relação ao desmatamento da Amazônia. Então, o governo argumentava que a melhor estratégia para você reduzir o desmatamento da Amazônia é você reduzir a pobreza. Tem umas teorias que apoiam essa fala, por exemplo, de que as pessoas que desmatam, os primeiros desmatadores da Amazônia, são pessoas que já desmatam a terra pensando na venda para o gado, para a pecuária, e depois da pecuária para a agricultura em larga escala da soja. Então, seria o ciclo do desmatamento. Mas esse primeiro desmatador são pequenos desmatadores que estão em situação de pobreza e eles assumem o risco de serem pegos, por exemplo, pelo fiscal do IBAMA. Então, a situação da pobreza leva a causar o ilícito ambiental. Esse é o argumento.
ainda tem uma teoria mais sólida, digamos assim, que justifica essa fala do Paulo Guedes, que é a do efeito Courtney ambiental. Nós também já falamos em outro vídeo dessa questão. Então você tem aqui de um lado a riqueza, que pode ser medida pelo PIB ou pela renda per capita, e de outro lado a degradação ambiental. Então a hipótese de Courtney ambiental, ela diz que conforme a riqueza de uma sociedade aumenta, a degradação ambiental ela vai aumentando no primeiro momento, mas depois ela diminui, ou seja, ao longo prazo ela diminui, porque está aqui no final da curva, né, no final do gráfico. Por que isso acontece de acordo com os teóricos do efeito Courtney? Porque no primeiro momento os países estão se industrializando e a população é pobre, não tem a consciência ambiental, não tem as tecnologias verdes, e a industrialização é aquela industrialização que precisa de muitos recursos. Aí isso vai acontecendo, a industrialização vai degradando o meio ambiente. Quando chega num certo ponto, o país já tem uma riqueza maior, as pessoas já tiveram mais acessibilidade à educação, as tecnologias verdes já chegaram nesse país, e aí o impacto ambiental ele vai diminuindo, o impacto negativo vai diminuindo. Essa é a ideia do efeito Courtney. Claro que é uma ideia também bastante questionável, mas é uma teoria, uma hipótese que embasa esse argumento de que a questão ambiental, em última instância, é uma questão de pobreza. Além disso, geralmente as pessoas mais pobres têm muitos filhos, como uma forma de segurança econômica. Então se diz muito por aí, as pessoas têm muito filho porque não tem TV em casa e outras coisas. Não, claro que isso é mais uma brincadeira, digamos assim, do que um argumento comprovado cientificamente. O que a ciência entende é que a criança, para uma família pobre, principalmente no meio rural, ela é como se fosse assim, uma mão de obra familiar, digamos assim, porque desde cedo eles já trabalham na busca de suprimento, madeira, água potável, nas plantações, ajudam os pais, e principalmente também agora com Bolsa Família, né, que é ganho por criança. Então, cuidam da plantação, da criação, trabalham e até mesmo pedem esmola. Então, desde cedo a criança pobre começa a trabalhar e ela já contribui com a renda da família. Diferente das famílias mais ricas, que eles botam os filhos para estudar, fazer graduação, pós-graduação, e muitas vezes o filho só vai ter uma renda para ajudar a família aí quando tiver mais de 20 anos e quando já for o momento até de sair de casa. Então, para o rico, digamos assim, o filho tende a ser mais um custo, enquanto para o pobre tende a ser entre aspas, um benefício. Por isso existe uma tendência aí dos pobres fazerem mais filhos do que os ricos. Isso é comprovado pelas estatísticas, as pessoas pobres possuem um maior número de filhos. Se possuem um maior número de filhos, pode ter um impacto ambiental maior. Claro que isso também é questionável, porque as pessoas mais ricas consomem mais. Mas existe essa questão que se você reduzir a pobreza, consequentemente você reduz o crescimento populacional. E aí aqui a gente está falando de impacto de longo prazo, tá bom? Porque por mais que os ricos consomem mais, cada uma dessas crianças aqui também vai ter mais filhos. Então, a longo prazo, essa família de duas pessoas que tem aqui 15 filhos, por exemplo, vai gerar aí quantos netos e quantos bisnetos? Muito mais do que uma família rica que só teve um filho, né? Então, ao longo prazo, o impacto ambiental vai ser maior, ou melhor dizendo, tende a ser maior, não dá para a gente afirmar que é certo por A mais B, mas tende a ser maior por conta do crescimento populacional. E essa ideia de que o pobre degrada mais o meio ambiente, digamos assim, ela está associada à sociedade pós-materialista. Existe esse termo. É quase que uma analogia com a pirâmide de Maslow. Então você tem aqui a ideia é que à medida que a sociedade vai suprindo necessidades básicas como habitação, redução da fome, e do acesso à educação básica, isso é uma tendência de longo prazo no Brasil. Você
diminuir, por exemplo, o analfabetismo, o acesso à educação diminuiu bastante no Brasil, embora se questione muito a qualidade, mas se você pegar o longuíssimo prazo, aí mais de 100 anos, até a qualidade você teve um avanço. Embora menor do que em outros países, mas você está tendo de forma geral esse avanço não só no Brasil como no mundo. Políticas como o Bolsa Família potencializaram, isso eu posso dizer, porque um dos critérios do Bolsa Família é que as crianças das famílias que recebem frequentem a escola. Então, realmente você teve uma melhora na frequência escolar com esse programa do governo federal. Então, a ideia é que, conforme você for diminuindo aqui o analfabetismo, reduzindo a fome, melhorando a questão de habitação, as pessoas tendem a ter preocupações pós-materiais, ou seja, não mais com as questões materiais, e sim com as questões socioambientais. E aí, em termos de mercado, para uma empresa que está nessa área verde, é uma tendência bastante promissora, bastante positiva. E só para ratificar a questão do pós-materialismo, nós podemos comparar o Brasil com a Alemanha. Então, o Brasil perde 7-1, mas não é só no futebol. A representação política dos partidos verdes, por exemplo, e aqui eu não estou defendendo que seja um bom partido ou algo do gênero, mas só estou dizendo o fato de que ele tem mais representatividade política na Alemanha. Por exemplo, há 30 anos, e aqui foi em março de 1983, que o Partido Verde chegou ao parlamento na Alemanha. Então, não é à toa que ele chegou ao parlamento lá, é porque a sociedade ela tem uma maior consciência ecológica, por isso que o Partido Verde tem mais sucesso na Alemanha do que no Brasil. E aí a Alemanha bate recorde de produção de energia solar, então um dos países que mais investe em energia solar. Ela pretendeu deixar de usar energia nuclear até 2022, principalmente depois daquele tsunami que aconteceu no Japão e que teve também uns impactos nucleares. Então a Alemanha adotou essa política de acabar com a energia nuclear e tem uma correlação direta, sim, com o nível de educação da população alemã. Se você pegar a Alemanha, é o segundo país que tem mais doutores por 1.000 habitantes. Então tem pessoas mais, mão de obra, digamos assim, mais qualificadas. Olha lá, 15,4 doutores por 1.000 habitantes, o Brasil tem 1,4. Inclusive, a Alemanha foi um dos países que teve melhores resultados no combate ao novo coronavírus. E não é à toa, é por conta dessa grande qualificação, dessa grande mão de obra qualificada. É quase o dobro, por exemplo, dos Estados Unidos, que é considerada a maior potência global. O Brasil ainda assim está acima de países como a Argentina, nossos vizinhos. Mas tem uma questão aqui educacional que impacta na questão ambiental, como falei anteriormente. Outra questão positiva é o crescimento do número histórico de vegetarianos no Brasil e no mundo, mas aqui alguns dados do Brasil de acordo com o IBOP. Muito se difunde que a renda das pessoas vegetarianas é acima da média, embora não se tenham dados conclusivos. Então, se você que é vegetariano ou vegano e está assistindo esse vídeo, bota no comentário o que você já tem escutado falar sobre isso. Eu sei que é muito comum se falar em rede de amigos que vegetariano e veganismo é coisa da alta sociedade ou de pessoas mais ricas ou em melhores condições econômicas. Soa até como um preconceito contra os vegetarianos. Mas o que é que se você tiver mostrar alguma pesquisa que mostre que isso não é verdade, que não tem uma diferença na renda per capita do ponto de vista estatístico, ou que sim, isso realmente acontece, coloque aí nos comentários. Eu já pesquisei bastante sobre isso, mas eu não encontrei nada conclusivo que diga, não, a renda per capita dos vegetarianos é acima da renda média per capita da população brasileira. Mas tem algumas coisas que a gente pode dizer, por exemplo, isso sim, tem pesquisas que mostram que o percentual de vegetarianos tende a ser maior nas regiões metropolitanas. E aí as regiões metropolitanas são regiões que têm uma maior renda per capita em termos de Brasil. Então tem quase que uma correlação indireta aí entre as duas coisas.
Mas o mais importante dessa pesquisa foi o seguinte: 14% dos brasileiros se declararam vegetarianos, 55% dos brasileiros consumiam mais produtos veganos se estivessem indicados na embalagem, e 75% de crescimento da população vegetariana nas regiões metropolitanas. Então foi uma pesquisa aí de 2018, tá um pouco aqui pequeno, mas ela comparou com 2012. Ou seja, durante esses 6 anos aí, a população vegetariana cresceu 75%, então muito acima da média da população brasileira. Eu não sei quanto foi essa média, mas com certeza foi muito acima dessa média. Então é um mercado aí com uma grande tendência de crescimento. Isso é muito bom em termos de oportunidade de empreendimento. Analogias da sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade e impacto dela nos mercados, você pode ter assim dois grandes grupos. Um grupo bastante otimista, que vai falar que isso é uma grande tendência e que são grandes oportunidades. Por exemplo, nessa notícia aqui, dessa revista Green Bush Post, ela diz que o mercado sustentável é um mercado que vale aí 3 trilhões de dólares, está com uma tendência de crescimento. Um pouco do que a gente falou anteriormente. Por outro lado, você tem pessoas que defendem que isso é um modismo, ou seja, que essa questão ambiental ela não é de fato tão promissora assim, de que na verdade os ambientalistas, ou as pessoas que pensam de forma muito exagerada no meio ambiente, eles são chatos, digamos assim, olha, sabe, os ambientalistas. Inclusive, a questão ambiental seria uma questão que um obstáculo ao crescimento de novos mercados promissores. Claro que eu estou falando isso de forma muito maniqueísta, as pessoas não podem ser classificadas entre uma coisa ou outra, existe aí uma diversidade muito maior, mas o que eu quero trazer aqui é para o debate desses dois posicionamentos aqui políticos e também em relação ao mercado verde, né? Se é algo muito bom ou realmente algo muito ruim. Então, eu vou trazer algumas analogias para tentar elucidar essa questão. Primeiro, dois pontos comumente ressaltados em prol de um mercado verde são a pressão de organizações sociais. Você tem aí as ONGs ou grupo de pessoas, como os veganos, que fazem pressão aí sobre empresas que poluem e tudo mais. Você tem pressões dos países desenvolvidos, principalmente europeus. Melhor colocar aqui. Ou seja, vamos pensar aqui na venda de madeira da Amazônia. Se você vai vender madeira da Amazônia para o mercado europeu, muito provavelmente eles vão exigir um selo sustentável, um selo de que aquilo foi feito numa reserva legal, numa reserva sustentável. Reserva legal não, né? De forma sustentável, num manejo sustentável. Então, esses países desenvolvidos eles têm uma pressão para que os países em desenvolvimento adotem as tecnologias verdes. Há algumas pessoas, alguns pensadores, inclusive, dizem que essa pressão dos países desenvolvidos é uma nova forma de neocolonialismo verde. Como os países em desenvolvimento não têm tecnologia verde, eles acabam sendo pressionados a continuar dependentes dos países desenvolvidos. Nós falamos disso em aula anterior, vou deixar aqui no card também essa aula. Mas o que a história tem a contar sobre esse tipo de pressão, esses dois tipos de pressão? Eu até pulei aqui, dois tipos de pressão. Dei um spoiler da própria aula. A gente vai começar voltando aí no tempo, falando da liberação dos escravos, a abolição da escravatura no Brasil. Ela foi assinada aí pela Lei Áurea, Princesa Isabel, em 1888, é o dia que se comemora a libertação dos escravos, dia 13 de maio. Mas essa libertação dos escravos não foi um evento, algo imediato. Embora se tenha uma data, não foi assim, ontem estavam todos os negros eram escravos e hoje, agora, no outro dia, todo mundo foi libertado. Não foi assim que aconteceu.
Na verdade, foram várias etapas, e a gente pode dividir em quatro, que fizeram com esse desfecho. No Brasil, por exemplo, tivemos primeiramente a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a proibição do tráfico negreiro sob forte pressão da Inglaterra, trabalho assalariado e ideias de liberdade iluminista. Opa, nós temos aqui, destacamos a forte pressão. Vamos lembrar que a Inglaterra, lá no século XIX, era a grande potência mundial. Então, a Inglaterra já pressionava aí o Brasil para proibir o tráfico negreiro. A lei do ventre livre decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil, a partir de 1871, seriam considerados livres. A lei dos sexagenários concedia a alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos, sob algumas condições. E a Lei Áurea, finalmente, seria a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil, e foi resultado de forte pressão popular sobre o Império. Então, muito se fala que a Inglaterra, por exemplo, ela fez pressão por uma questão puramente econômica. Ela já tinha um capitalismo desenvolvido, já tinha o trabalho assalariado, e ela queria expandir esse sistema de trabalho para todo mundo. Então, ela queria, por exemplo, reduzir a competitividade do setor de agropecuária, que na época era feito muito em cima de trabalho de escravo do Brasil. E, inclusive, queria expandir o sistema capitalista para todo mundo. Mas, na verdade, não foi só esse lado econômico. Teve um lado, sim, social, de grandes pensadores da época, grandes pensadores europeus, né? As ideias aí iluministas e tudo mais. E no próprio Brasil, não foi só uma questão de cumprir o que a Inglaterra queria. Não, vamos abolir a escravidão porque a Inglaterra está nos pressionando. Existe pressão popular interna aqui. Você teve grandes intelectuais abolicionistas. Francisco Nascimento, conhecido como o Dragão do Mal, um cearense, Castro Alves, André Rebouça, Luiz Gama, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. Então foi sim uma questão de mudança cultural da época. Não foi só uma questão econômica, mas foi uma questão cultural. E aí a gente pode sim fazer uma analogia com a questão da sustentabilidade. Hoje, passado aí mais de 100 anos, claro que os negros eles não têm o mesmo acesso ainda do que a maioria da população. Ainda é, por exemplo, uma população majoritária em favelas e tudo mais. Não dá para a gente dizer que existe essa igualdade em questão de renda, por exemplo, entre negros e brancos no Brasil. Você tem os dados estatísticos mostrando isso fortemente, mas eu estou da opinião de que é inegável que você está numa situação melhor do que era a escravidão aí lá do século XIX. Então você teve aí uma melhoria na própria consciência ambiental. Não quer dizer que o racismo tenha acabado, mas hoje sim as pessoas, boa parte da população é mais consciente do que naquela época. Naquela época você ser racista era considerado comum, você não era rechaçado por isso. Hoje não, sim, você tem a imprensa e vários políticos até ressachando essa questão do racismo, que sim ainda persiste, mas está melhor do que no passado. Então é uma tendência muito lenta, mas que a questão do racismo mostrou que a sociedade mudou sim de opinião. E que a grande questão será que, se a gente fizer uma analogia com a questão ambiental, daqui a 100, 200 anos, você não vai visualizar de forma mais coerente essa mudança que teve na questão ambiental da sociedade. Ou seja, daqui a 200 anos vai ser quase que obrigatório todas as empresas terem uma política ambiental, porque vai estar a sociedade muito mais pró-meio ambiente, como hoje a maioria da sociedade ela sim é contra o racismo, embora se tenha grupos racistas, mas seria inadmissível qualquer empresa que mostre algum vídeo mostre práticas racistas dos seus gestores, do seu CEO. Essa empresa vai ter sim forte queda da venda de seus produtos, entre outras coisas. Então você tem essa analogia, eu acho uma analogia interessante na forma de se pensar como é que de fato é uma tendência essa questão ambiental e como as tendências surgem. Não é só uma questão de pressão dos países desenvolvidos,
A analogia também é assim, a Inglaterra daquela época seria os países europeus e os próprios Estados Unidos de hoje, mas também é uma questão popular, as duas coisas acontecem. Outra analogia é o sistema ecológico e os sistemas empresariais. Então existe um livro do Paul Hawken que é The Ecology of Commerce, e aí ele faz essa analogia. Então vamos começar aqui falando dos sistemas ecológicos. Existem aqui a sucessão ecológica, os biólogos estudam bastante isso. Quando você tem uma área desmatada, ela vai se recuperar, tende a se recuperar, melhor dizendo, de forma natural. Se você não praticar nenhuma deterioração ambiental, nenhuma degradação, ela tende a se recuperar, mas ela não vai de uma hora para outra virar uma grande floresta. Ela vai se recuperando aos poucos e primeiro vão vir as plantas consideradas, digamos assim, inferiores. São as briófitas, as pteridófitas, as gramíneas, até chegar aqui nas gimnospermas e nas angiospermas, que seria o clímax da sucessão ecológica. Então tem líquens, briófitas, ervas, arbustos. Então você tem uma evolução da biomassa. Nos estágios iniciais, o ecossistema ele é imaturo e ineficiente. Então gasta-se bastante energia para o crescimento da comunidade biológica, uma vez que ainda não há um solo estável. Então você vai ter que estabilizar o solo, as plantas elas vão gastar bastante energia, o ecossistema, melhor dizendo, como um todo, para o desenvolvimento da biomassa. A biomassa ela vai crescendo. Nos estados finais, pós-clímax, o ecossistema é maduro e eficiente, o solo já se estabilizou e já contém a erosão, então não tem mais porque gastar energia para conter a erosão, possibilitando a fixação de organismos mais complexos, justamente as angiospermas. Então, a energia é constantemente reciclada de forma mais eficiente. Aqui se gasta muita energia e aqui você tem uma biomassa relativamente constante e um alto nível de reciclagem de energia. Seria um estágio mais evoluído aí do ecossistema. A analogia para um sistema industrial, ou para uma empresa, ou para uma sociedade, é que nos estágios iniciais, industriais, os mercados utilizam os recursos de energia de forma ineficiente, uma vez que ainda não há uma cultura nem uma capacitação técnica ecológica. A energia é destinada ao crescimento econômico. Então, a sociedade, nos seus estágios iniciais de crescimento econômico, ela vai gastar muita energia justamente para se industrializar. E é um gasto, do ponto de vista ambiental, ineficiente. Mas, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais eficiente, num processo análogo ao que acontece da sucessão ecológica. Então, os estágios finais, ou pós-clímax, os mercados utilizariam os recursos e a energia de forma mais eficiente, uma vez que as mudanças culturais e técnicas já ocorreram. A energia é destinada ao desenvolvimento sustentável, não mais puramente ao crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável inclui o crescimento econômico, sim, mas também outras questões como a questão social e a questão ambiental. Então, atualmente, nossa sociedade ainda está no estágio industrial, falando de Brasil principalmente, mas em vias de mudanças para um estágio sustentável. Isso seria uma sucessão natural, tal como é a sucessão ecológica. Oportunidades sustentáveis. Onde estão? Então, todo empreendedor ele é um prospector de oportunidades. Oportunidade seria uma boa ideia que seja aplicável e tenha retorno do ponto de vista econômico e social também. Então, onde é que a gente encontra essas oportunidades sustentáveis? Será que de fato elas existem? Então, vamos lá. Qual desses mercados é melhor para o empreendedor ambiental? Vou começar com uma pergunta. Uma cidade europeia, onde 40% dos consumidores são sustentáveis, ou seja, pensam na questão ambiental na hora de escolher um produto ou um serviço, ou uma cidade brasileira, onde 5% dos consumidores são sustentáveis. Então, pensa um pouco aí nessa resposta e pode botar nos comentários o porquê um ou porquê outra com argumentos. Então, é comum se utilizar o argumento, na prática, o consumidor brasileiro não pensa na questão ambiental, acaba escolhendo o produto mais barato. A própria ideia de pós-materialismo faz pensar nisso. Então, de acordo com essa ideia,
a gente poderia pensar que aqui o mercado europeu seria um mercado melhor para o empreendedor sustentável. Porém, acontece que se nosso mercado ambiental ele é pequeno, significa que ele tem grande potencial de crescimento. E é isso que é um dos pontos mais importantes quando você pensa em empreendimento. Você vai empreender em alguma coisa que tem chance de crescer bastante. Então, o potencial de crescimento ele é um fator muito importante. Voltando à questão anterior, imagina que o máximo de saturação do mercado ambiental fosse 50%. Então, o máximo que o mercado poderia alcançar é 50% das pessoas pensarem realmente na questão da sustentabilidade como a questão mais importante na escolha de produtos. Na cidade europeia, onde 40% de consumidores são sustentáveis, o potencial de crescimento é 10%. Além disso, também já existe a concorrência. É muito provável que já existam empresas verdes, até porque se 40% da população pensa de forma sustentável, 40% de certa forma pode, dentro desses 40% vai estar empreendedores. Agora, numa cidade brasileira, onde 5% dos consumidores são sustentáveis, o potencial de crescimento, olha, 45% muito maior. E a concorrência também vai ser menor. Poucos empreendedores estão pensando na questão ambiental, até porque não é uma questão muito embutida na própria sociedade. Lembrando que os empreendedores são uma amostra, não necessariamente representativa, mas é uma amostra da sociedade. Então, pode ser difícil alguém visualizar um crescimento do mercado ambiental numa região pobre, pela aquela questão do pós-materialismo, que eu já falei, inclusive, em outros vídeos. Mas a verdadeira oportunidade está nas tendências não óbvias. Isso aqui é uma frase que eu destaco. Porque se uma tendência é óbvia, muitas pessoas a enxergam. E acabam que você tem uma grande concorrência se você for competir nessas tendências. Vou dar um exemplo positivo. O mercado de consumidor pessoal nos anos 1960, a Microsoft ela visualizou essa tendência quando a maioria das empresas, inclusive a própria IBM, que comprou o software da Microsoft, entre outras, elas diziam que você ter computador pessoal seria uma coisa que não iria acontecer no curto e médio prazo. Então não era uma tendência tão promissora. E que, na verdade, os grandes lucros das empresas estavam aí nos supercomputadores. Lembra, a gente tinha acabado de sair do período de guerra e os supercomputadores ainda tinha uma questão militar, que era a Guerra Fria, então os supercomputadores ainda eram um produto muito rentável e investir em computador pessoal não fazia sentido, não era uma tendência tão promissora quanto os supercomputadores. Então não era uma tendência óbvia, é isso que eu quero dizer. A Microsoft apostou nessa tendência e se tornou a empresa que ela é hoje, o Bill Gates sendo um dos homens mais ricos do mundo, um dos maiores empreendedores de todos os tempos. Então, é uma tendência não óbvia. Outro exemplo negativo, as bolhas da .com no final dos anos 1970, ainda nesse mercado de tecnologia. Nos anos 1990, melhor dizendo, 98, 97, você teve aí várias pequenas empresas nos Estados Unidos, várias startups de internet, que eram conhecidas como .com. Então, essas empresas elas abriam capital, por exemplo, na Bolsa de Nova York, e rapidamente as ações eram muito vendidas, porque todos os investidores eles consideravam que qualquer empresa de tecnologia iria crescer de forma absurda, porque isso era uma grande tendência do mercado. E é claro que era uma tendência óbvia você ter a internet aí na nova sociedade da informação, e você ter aí cada vez mais produtos e sendo vendidos pela internet, e o marketing digital, entre outras coisas. Obviamente a internet era uma tendência, porém, o que aconteceu aí nos anos 2001, 2000, foi a bolha, ou seja, essas empresas elas acabaram ficando super precificadas e houve uma queda na cotação delas e houve uma crise proporcionada por essa supervalorização das empresas de tecnologia
Ou seja, era uma tendência óbvia, tanto que muitas pessoas investiram nessa tendência, e quando você tem um número muito grande de investimento acima do que de fato você tem uma bolha financeira, e foi o que aconteceu. Então, uma tendência óbvia pode ser algo não tão bom. Eu estou falando aqui de investidor, mas você poderia se colocar como um próprio empreendedor, uma pessoa que vai aí no sentido da maré e cria uma empresa de ponto .com só porque é a moda do momento. E muitas vezes você pega ali o final do momento que o mercado já está saturado e sua ideia acaba não sendo promissora como você pensava. Não significa que você necessariamente deve se afastar de tendências óbvias. Então, não entendo dessa forma. Se é uma tendência óbvia, eu não vou empreender. Mas que a vantagem competitiva se concentrará caso você empreenda ou invista em algo que tenha uma tendência óbvia, mais no marketing e no operacional do que na visão da empresa. Exemplo, o Google sobreviveu à bolha das .coms. Porque é uma empresa que teve um marketing muito forte, teve uma gestão interna, que eu estou chamando, entre aspas, tá, operacional, vou colocar até entre aspas, porque pode ter uma outra ideia. Entre aspas, no operacional, ou seja, o Google é muito bom no que faz, ele é melhor do que os concorrentes, é isso. Quando você investe numa tendência óbvia, você necessariamente vai ter que competir, e se você for sim, melhor do que os seus concorrentes, em termos de gestão, de estratégia, entre outras coisas, você se destaca e você consegue surfar na tendência. Mas quando você consegue pegar uma tendência que não é óbvia, você vai ganhar não porque você é melhor do que os seus concorrentes, mas porque você teve uma visão que ninguém teve. Existe um livro que é a Estratégia do Oceano Azul, que fala bastante sobre isso. Então aqui é justamente você enxergar tendências não óbvias ou mesmo você criar tendências. Então a pergunta: alguém investir no mercado ambiental numa região pobre, que a maioria das pessoas pode dizer que não existe uma tendência de desenvolvimento do mercado verde, pode ser, não estou falando que uma tendência não óbvia. E aí, se você começar a investir nesse mercado, você pode surfar em cima de algo que não está óbvio, e a tendência é que seja, sim, uma grande oportunidade de rentabilidade da sua empresa, além do ganho socioambiental. Então, essas aqui foram as principais referências da aula, dos livros, tá? Do Administração Verde, do Alves, e Gestão Ambiental Empresarial, do Barbieri.